Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso da disciplina de Introdução ao Empreendedorismo. A gente já está chegando aos momentos quase finais, digamos assim, da nossa disciplina. Então já é chegado o momento de vocês pensarem em que negócios vocês vão montar. Porque como eu falei lá no início do nosso curso, esse curso, nesse primeiro momento, vai ter essa pegada teórica, mas no segundo momento vai ter uma pegada mais prática. E nessa pegada mais prática, vai exigir de vocês a simulação da criação de um negócio, né? Então, a gente já vai estar começando, nesse momento, já trabalhar esse negócio de vocês. E aí? Com base no que a gente já aprendeu nesse curso, com base no conhecimento empírico de vocês, no conhecimento de mundo, né, na visão de vocês, qual é o primeiro passo para se criar um negócio? Né? Muita gente vai dizer assim, vai perguntar, para eu criar um negócio, primeiro eu tenho que saber o que é que eu vou vender. Ah, não, mas antes de eu saber o que é que eu vou vender, eu tenho que fazer um bom planejamento, né? Porque eu não posso, geralmente abrir um negócio envolve custos, né? Então eu não posso fazer sem um bom planejamento. Ah, mas antes de eu começar a fazer um planejamento, é bom eu fazer uma análise de mercado, uma validação de mercado para saber se realmente vale a pena eu perder o meu tempo planejando algo que mais na frente, por decorrência do planejamento, eu vou chegar à conclusão que o negócio não é válido, digamos assim. Em geral, pessoal, esse é o pensamento de alguns empreendedores, esse é o pensamento que alguns empreendedores têm quando eles iniciam, quando eles começam a pensar, né, em abrir um negócio, né? Só que nós somos acadêmicos de administração, nós somos estudantes de administração e a gente vai começar a pensar um pouco diferente disso, né? A gente note que a gente está muito focado aí no que, né? O que eu vou vender, qual o serviço que eu vou prestar. Geralmente se pensa logo nisso, né? Mas aí, pessoal, tem um pensador, um professor chamado Simon Sinek, que ele diz o seguinte, ele tem esse livro aí, que ao contrário do pensamento comum, né, que quando vai abrir um determinado negócio, se preocupa com o que vender, o que prestar serviço, ele diz o seguinte, ele olha, o bom empreendedor, o excelente empreendedor não é aquele que começa, quando vai começar o seu negócio, se pergunta pelo que não. Ele deve começar pelo porquê. Segundo esse autor, né, Simon Sinek, a sua futura empresa ela vai fazer sucesso não é o que ela é, mas sim o porquê ela é. Por que a sua empresa é o que é? Né? Ele escreve, deixa eu pegar meu laserzinho aqui, ele escreveu esse livro aqui, Comece pelo Porquê. Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Então, com base, esse é o conhecimento teórico que a gente vai trabalhar na aula de hoje e mais futuramente vai ter uma parte prática. Eu gosto muito dessa frase que ele fala em um momento desse livro, que é o seguinte, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. É muito fantástico isso, pessoal. Todo e qualquer negócio é feito de pessoas para pessoas. Então você tem que entender de pessoas. Existe um TED, pessoal, no Google, que vocês vão colocar assim, ó, como grandes líderes inspiram. Né, inspiram ação. Vocês colocam no Google, ou então você coloca Simon Sinek TED no YouTube, e você vai entender como é que funciona essa metodologia do porquê.
o qual ele nomeia de o círculo dourado, ou Golden Gold, Golden Gold em português, em inglês. Mas vamos trabalhar aqui dentro do português mesmo, dentro do círculo dourado, tá certo? Então ele explica exatamente qual é ele explica como é que funciona a teoria dele e ele dá uma dica, ele explica como que você vai pensar no negócio, onde esse negócio seja duradouro e que faça sucesso, né? Então, pessoal, o Golden Circle, ou o Círculo Dourado, de acordo com Simon Sinek, ele fez uma pesquisa, né, com vários empreendedores, onde ele conseguiu identificar uma diferença entre os empreendedores de sucesso e os empreendedores comuns, né? Segundo ele, e vocês, antes de vocês continuar essa aula, vocês vão assistir o TED dele, que vai ser melhor, né? Existe um padrão que é a ser seguido por todos os grandes inspiradores líderes de organização do mundo. Então, assim, quando ele fez essa pesquisa e ele analisou os grandes empreendedores e os grandes líderes, todos eles tinham um pensamento em comum. O que era esse pensamento em comum? Eles agiam e se comunicavam de uma mesma forma. Eles tinham um padrão de como se comunicar, eles tinham um padrão de como agir, como executar. E o mais interessante é que a forma como esses empreendedores, como esses líderes de sucesso se comunicavam, era exatamente diferente do que os líderes comuns ou dos líderes medianos ou dos que não conseguiam ter muito sucesso se comunicavam. É exatamente o oposto. E o que a gente vai aprender nessa aula é como se comunicar como os grandes líderes, como grandes empreendedores, né? E voltando aqui um pouco dessa parte do empreendedor, ele criou a teoria do círculo dourado, que era o quê? O círculo dourado, focando sempre na parte do empreendedorismo, né? Ela é formado por 3 camadas: por quê, como e o que. Segundo ele, a maioria dos empresários, dos empreendedores, dos líderes, eles sabem o que fazem, né? Eles sabem o que vendem, né? Eu vendo um sapato, eu vendo maquiagem, eu vendo perfume. Eles sabem o que ele vende. Isso todos eles sabem. Nem alguns deles sabem como vender. Muitos sabem como fazer para vender, né? No caso. Só que, segundo ele, poucos sabem o porquê vendem. E esse é o grande diferencial. A maioria dos empresários estão muito preocupados, dos empreendedores, estão preocupados com o quê? Ou seja, eles se preocupam com o quê, depois eles vão para o como e só depois é que eles vão para o porquê. E o Simon Sinek diz o seguinte: olha, se você quer empreender de sucesso, você tem que se comunicar e agir de forma diferenciada. A primeira coisa que você deve pensar é por que a sua empresa existe. E quando eu falo de o porquê que a sua empresa existe, eu estou falando de qual o propósito da sua empresa para o mundo. E isso casa um pouquinho com a nossa aula anterior, que foi do Ikigai, onde você começou o trabalho de encontrar o seu propósito de vida. Porque, geralmente, o propósito da empresa, o porquê da empresa, ela está muito ligado com o propósito de vida do empreendedor. E é isso que vai fazer o diferencial, pessoal. É isso que faz o diferencial de um empreendedor para o outro. Você saber o porquê que a sua empresa existe, vai ser muito mais fácil. Aí depois que você sabe por que a sua empresa existe, como você vai fazer para a sua empresa existir e o que você precisa fazer. Tá vendo que é uma comunicação completamente oposta? Achou um pouco complicado? Pois vamos comigo que a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. O que acontece, pessoal? O que é esse círculo dourado? A metodologia de negócio é uma metodologia de negócios que visa a criação de valor e a construção de uma motivação por trás de qualquer ação empresarial. Então,
por trás de toda e qualquer ação da tua empresa deve ter alguma motivação por trás. Alguma motivação especial. Ela não pode fazer simplesmente para ganhar dinheiro. Ela tem que existir para alguma coisa, né? Então, esse conceito do ciclo dourado, ele busca começar qualquer projeto. Ou seja, vocês estão numa fase embrionária de abrir um negócio. Então, vocês já têm que querer saber o seguinte. Eu quero montar uma empresa. Mas por que eu vou montar essa empresa? Né? Depois que eu souber por que eu quero essa empresa, é que eu vou desbravar como eu vou conseguir para chegar ao meu objetivo e através de quê, certo? Segundo o Simon Sinek, as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê que você faz. Porque se as pessoas descobrirem por que você faz aquilo na sua empresa, e se elas se identificar com esse propósito, elas vão comprar de você não porque precisam de você. Elas vão comprar de você porque querem comprar de você. E a melhor forma de você fidelizar o cliente não é fazer com que eles precisam de você, que eles precisem de você, mas que eles queiram vocês. Né? Então o foco, pessoal, o foco sempre o foco das pessoas normais é de fora para dentro. Ou seja, você pensa no que você vai... Primeiro você pensa no que você vai vender e depois como você vai fazer para vender. Pouca gente está preocupada com uma causa que ajude a sociedade. Pouca gente está preocupada com o porquê que você existe. E o que a gente tem que aprender agora, pessoal, é mudar isso. Primeiro identifique uma causa. Primeiro identifique o propósito. O porquê que a sua empresa existe. E depois é que você vai pensar nas outras camadas. Né? A gente meio que já explicou isso aqui. Isso aqui é a camada do ciclo dourado. O porquê, o como e o que. E aqui, pessoal, é uma explicação científica para que essa metodologia, de certa forma, funcione. Aqui, pessoal, nós temos o cérebro humano, certo? E aqui no cérebro humano nós temos duas principais partes. Nós temos a terceira também, mas essa terceira aqui não vem ao caso agora. Ela também é importante, mas para a gente, essas duas maiores são mais importantes. Aqui o cérebro, ele tem o neocórtex, né? Que é o córtex frontal, né? A casa da metaconsciência. Ele está muito preocupado, sabe com o quê? Com as informações binárias, com o certo, com o errado, com a decodificação, né, dos códigos, né, com a parte mais matemática da coisa, digamos assim. Já esse sistema aqui, pessoal, é o sistema límbico, né? Esse sistema límbico, ele está ligado, mas é a área do teu cérebro onde está ligado a exposição das tuas emoções, né? Então, quando você está, de certa forma, emocionado, é essa área do cérebro que é ativada, o sistema límbico, né? Nessa área do cérebro que também a gente trabalha a questão da empatia. E sabe o que é que mais interessante, pessoal? É essa área do cérebro que também está o poder de decisão. E quando eu falo de poder de decisão, eu estou falando de poder de compra, né? Poder de escolha. Então, o poder de escolha do indivíduo, ele está no mesmo local, do cérebro onde é acionado as emoções e as empatias. Então, se você conseguir captar um determinado cliente através da emoção e através da empatia, vai ser mais fácil você fazer com que eles decidam, de repente, comprar de você. Porque você emocionou, você gerou empatia, você gerou nele, como é que eu posso dizer, alertou nele uma área do cérebro que é exatamente do poder de compra, que é exatamente, pessoal, esse porquê. Porque esse porquê está muito ligado a isso, está ligado à emoção e à empatia. Então, se você começa pelo porquê, você começa a atingir o cérebro do teu cliente na área que ele pode
ter decisão de compra, ok? Então, pessoal, o porquê, como eu já expliquei antes, nada mais é que o propósito. E o propósito, ele tem que ser algo inspirador. Ele tem que então, o propósito, já pense nisso. A partir desse momento, pessoal, você já tem que pensar numa empresa, e essa empresa ela deve existir para atender a um propósito. Ela não pode existir por existir, ela tem que ter um porquê de existir. E esse propósito ele tem que ser inspirador. Ele tem que atingir os clientes, ele tem que criar uma conexão, uma identidade, né, com a empresa. O cliente ele tem que ter um vínculo emocional com a empresa. Isso é o que diferencia as empresas de sucesso das empresas que fecham com 5 anos. Né? Dessa forma, olha como está escrito aqui, ó, dessa forma, passam a consumir os produtos não apenas por causa dos produtos, mas comprar a ideia da empresa, serem a favor de como ela atua no mundo e ter o desejo de contribuir por isso. Mais uma vez, pessoal, não se preocupe com o que vocês vão vender, com que serviço vocês vão prestar. Se preocupe primeiramente com o que vocês querem atingir, qual o propósito que vocês querem ganhar, qual a causa maior que está por... O produto vai ser só uma forma de você satisfazer essa causa. Ou seja, aquela parte do o que eu vou vender, o que eu vou prestar o serviço, é apenas uma forma de você atingir o porquê que eu existo. Né? E olha aqui, pessoal, que interessante. Eu trouxe algumas empresas aqui que a gente pode entender um pouco como funciona o círculo dourado. Por exemplo, a empresa Dove, sabe qual é o porquê dela? O porquê dela é criar um mundo onde a beleza seja uma fonte de confiança e não de ansiedade. Então, a Dove, ela existe para isso. A Dove, ela não existe para vender sabonete. O sabonete é apenas uma forma que ela vai fazer para atingir o porquê dela existir. Ou seja, é através de produtos de estéticas que ela vai fazer atingir o quê? Criar um mundo de beleza, seja fonte de confiança e não de ansiedade. Então, pessoal, você tem noção de quantas pessoas ela vai atingir com esse pensamento? Aí você diz assim, sim, pessoal, assim, professor, mas como é que a empresa... Eu estou lá no supermercado e vejo lá um sabonete da Dove. Como é que eu vou comprar só porque aqui está dizendo que criar um mundo de beleza seja uma fonte de confiança e não de ansiedade? Pessoal, vocês já viram os comerciais do Dove? O comercial do Dove não tem, você não vê aquelas modelos. Você vê todo tipo de pessoa. Você vê... São todas modelos que estão modelando ali para o comercial, né? Mas você vê gordinhas, você vê idosas, você vê negras, você vê indígenas, você vê loiras, você vê tudo, você vê uma diversidade de pessoas. Eles não estão querendo vender corpo e muito menos sabonete. O que eles querem fazer é o seguinte: olha, se sinta bem com o teu corpo, seja a forma como ele fosse. É isso que a Dove quer. Então, as pessoas que não têm aquele corpo perfeito, e até mesmo a que tem aqueles, ela vai passar a se identificar. Opa, essa empresa aí, ela está falando comigo. Eu me identifico porque eu olho em vários comerciais e vejo modelos e eu não me identifico com essas pessoas, mas eu me identifico com a Dove. Por que não comprar a Dove? Vocês conseguiram entender o quanto é importante o porquê? Né? A Tesla ela tem o porquê dela dentro do círculo dourado: acelerar o movimento de transição de uma economia baseada em mineração e queima de hidrocarbonetos para uma economia solar e elétrica, a qual acredito ser primariamente, apesar de não a única solução para a sustentabilidade. Então, pessoal, a Tesla, que é uma marca de carro, pessoas que são preocupadas com o meio ambiente se identificam com esse porquê, se identificam com esse propósito da empresa.
Então, se eu tenho um problema de meio ambiente e se eu tenho uma Tesla que está me vendendo um carro elétrico que não vai poluir o meio ambiente, por que eu vou comprar um carro daquela empresa ali que polui o meio ambiente, que vai de encontro com o que eu acho correto? Você está vendo que o porquê da empresa ela gera uma identificação das pessoas. E quando você gera identificação, pessoal, você gera fidelidade. E quando eu falo de fidelidade, eu estou falando de advogados de marca. Eu estou falando daqueles clientes que defendem a marca, que não admitem, por exemplo, que falem mal daquela marca, porque aquela marca ele se sente parte dela. Qual é o porquê da Havaiana? Levar a alegria de viver do brasileiro. Levar para onde? Para todo canto. É tanto que a Havaiana ela é vendida em todo mundo. Alegria. Você já viu os chinelos da Havaiana? São todas alegres, são todas para cima. Ela não vende chinelo, só chinelo. Ela vende várias coisas. Já vi bolsa, sapato, aqueles mocassim. Ela pode vender qualquer coisa. Porque o objetivo dela existir não é vender sandália. O objetivo dela existir é levar a alegria de viver do brasileiro. Então, as sandálias, os sapatos, as bolsas, é só uma forma dela atingir esse porquê. Né? E aqui, pessoal, eu estava pesquisando, aqui é o The Golden Circle, ou o Círculo Dourado, daquele artista Fábio Porchat. Eu particularmente gosto muito dele, achei ele um cara muito criativo. Eu nem sei se isso aqui é verdadeiro, se ele fez, porque o Círculo Dourado, pessoal, ele tanto serve para você, como ele serve para a empresa. Né? E se você for um empreendedor, o seu Círculo Dourado, ele casa muito bem com o da empresa. É tanto que na nossa atividade de hoje você vai fazer o seu círculo dourado. E você vai fazer uma correlação do seu círculo com a empresa que você vai pensar. Ok? Então, assim, qual é o porquê do Fábio Porchat? Ó, o Fábio Porchat, eu estou falando assim, o artista Fábio Porchat, o propósito dele, o porquê dele é levar alegria para as pessoas. Então, é isso que ele tem que comunicar. É isso que ele tem que trabalhar. Né? E como ele vai levar alegria para pessoas? Olha aqui, ó, já estou chegando na outra fase do círculo. Como? Como é que eu vou levar alegria? Através da criação de uma empresa de humor pela web, elaboração de textos originais, através de atuação de programa de TV, através de criação de vídeos e através de apresentação de vídeo. Então, através de tudo isso aqui, ele vai atingir o porquê dele, o propósito de vida dele. Mas é necessário ter o quê, né? O que exato ele é, no caso do Fábio? Ele é um empresário, ele é um roteirista, ele é um humorista e ele é um ator. Eu levei vocês, pessoal, a pensarem de fora para dentro. Aliás, de dentro para fora. Mas se o Fábio Porchat pensar de fora para dentro, ele vai, eu sou humorista. Então, se eu sou humorista, eu sou humorista. Pronto, acabou. Né? Então, é esse pensamento que a gente quer trabalhar com vocês. E qual é a importância, pessoal, do ciclo dourado? O Golden, eu sempre estou falando em inglês e português, que é exatamente para vocês terem essa noção. Né? O Golden Circle faz com que as empresas encontrem seus propósitos e passem a agir em função deles. Então, a partir do momento que a tua empresa tem um propósito, toda a ação vai ser para atingir esse propósito. Não importa como. Claro que você vai definir o como, né? Mas não é o foco principal. Mas você vai ter que atingir o porquê. E ela também, pessoal, favorece a inovação, já que a empresa ela não fica, a importância não é os produtos ou o serviço, né? Ou a forma de fazer, mas pode ter liberdade para encontrar qualquer outro jeito para contar o seu propósito. Então, vamos supor, se o objetivo da Havaiana é levar a alegria de viver para o brasileiro, ela pode fazer qualquer coisa, ela pode inovar, né? É tanto que ela pode, sei lá, não sei se vocês viram a abertura da
das Olimpíadas foi patrocinada pela Havaiana. Então é todo mundo alegre, é todo mundo sambando, porque é isso que ela quer levar para o mundo. Por isso que ela patrocinou, porque ali é uma... Tá vendo? Ó? Tá vendo como o porquê dela influenciou na ação de patrocinar um evento que é visualizado em todo mundo. Então, naquele momento ali, a Havaiana, ela tá levando a alegria do brasileiro. Assistam a abertura da Copa, das Olimpíadas, que vocês vão ver como as roupas do brasileiro são alegres, todo mundo de havaiano. Né? E como se aplica o círculo dourado? Professor, entendi. Já entendi o que é o círculo dourado, eu encontrar o propósito da minha empresa, depois como eu vou fazer para atingir esse propósito, e depois aí só depois é que eu identifico através de quê? Né? Então é aqui, ó, pessoal. Por que minha empresa deve existir? O propósito tem mais a ver com o mundo, com o que o mundo ganha com a existência da empresa, do que com o benefício que a empresa tem por meio de suas atividades. Dinheiro, realização pessoal, né? Não são bons propósitos. Eu não estou dizendo, pessoal, nesse momento, nós estamos numa fase embrionária. Não é que você não tem que se preocupar com o dinheiro, não. O dinheiro é importante dentro do negócio. É ele que dá sustentabilidade. É ele que dá longevidade, é ele que dá garantia. A gente já trabalhou sobre isso, essa questão financeira, o quanto ela é importante. Mas hoje eu estou querendo que você pense a empresa não para esse viés econômico. Eu quero saber o que a tua empresa vai mudar no mundo. E todas as empresas, pessoal, ela tem um impacto, né? Eu tenho uma bodeguinha na minha rua, mas aquela bodeguinha ela tem um impacto naquela região, porque ela facilita o quê? Ela facilita a vida daquelas pessoas que estão precisando de mantimentos, de alimentos, não sei. Você está vendo que até essa bodeguinha ela tem um impacto positivo na sociedade? E eu quero que você pense em qual é esse impacto. O que é que você quer mudar com o mundo? Tente mudar o mundo, seja com o que for. Depois você pensa o como ou com o que. Eu só quero que você mude o mundo. Tente mudar o mundo. Professor, o mundo é muita coisa. Muda a tua cidade, é muita coisa. Muda teu bairro, é muita coisa. Muda a tua rua. É isso que eu quero que vocês pensem. Depois que você identifica teu propósito, aí você vai pensar como é que a tua empresa vai atingir esse objetivo lá do porquê, né? Quais são as estratégias que você vai utilizar para atingir esse objetivo? E é necessário, pessoal, é importante, é necessário que você se comunique bem com a sociedade, com as pessoas, com seus clientes, com seus funcionários, com seus fornecedores, né? O que é o teu propósito e como você vai... As pessoas precisam saber, né? Eu preciso gerar identificação não só dos meus clientes, pessoal, dos meus clientes externos, mas também dos meus funcionários. Porque você vai atrair dentro do processo seletivo pessoas que vão vestir a tua camisa naturalmente. Se um funcionário ele se te identificar com o propósito da tua empresa, se um candidato, ele vai entrar na tua empresa, ele vai fazer um diferencial. E você vai ganhar, ele vai ganhar, a sociedade vai atuar, porque existe uma causa por trás, que é muito maior do que o dinheiro. E só depois disso, pessoal, é que a gente vai definir o quê? Né? O que eu vou entregar para os meus clientes para que eu possa atingir o meu objetivo? Ou seja, é nesse momento que eu vou definir produtos e serviços que sejam vendáveis, que sejam de interesse do público. Mas nunca é só nesse momento. Mas antes disso, você tem que identificar a causa. Né? E qual a importância da metodologia do Golden Circle ou do Círculo Dourado? Maior engajamento. Foi o que eu falei no início da aula. Né? Os clientes eles precisam comparar a ideia da organização, começando pelo porquê. Hoje, pessoal, as pessoas se identificam com determinado posicionamento de empresas. Né? Se ele souber que aquela empresa, para além de vender aqueles produtos, ela está fazendo algo muito mais, e se esse muito mais foi importante para elas, você pegou o teu cliente lá no sistema límbico do teu cérebro, no lado emocional, no lado afetivo e no lado que ele
faz as escolhas, ele decide. Mas o Golden Circle, ele também é importante para o branding. A gente vai estudar isso quando estiver trabalhando no marketing, né? É um conjunto de estratégias e ideias que procuram introduzir cada vez mais a identidade do negócio no imaginário do seu público-alvo. Vocês estão vendo esses dois copinhos aí de café? Um é da Starbucks, o outro é é uma vendedora de café, lá da tia do café. Com todo respeito à tia do café, que por sinal o café é maravilhoso. Mas a tia do café, ela só vende café. E o café só vale R$1,50. Mas a Starbucks, ela não vende café. Depois procurem saber o porquê, qual é o propósito da Starbucks. Aí vocês vão ver que o café é só uma ferramenta, é só um produto que ela utiliza para atingir esse propósito. E é por isso que o café dela é R$7,50. E eu não gosto, mas é R$7,50. O Golden Circle, quando você descobre o seu propósito, como e o que você faz para atingir esse propósito, ele vai te permitir a se comunicar de forma mais clara com teus clientes, com teus fornecedores, com teus funcionários, né, todos os teus stakeholders. E, obviamente, você vai atrair mais consumidores, né? Existem pesquisas, acho que no próximo slide eu falo sobre isso. Daqui, ó. O professor John Cotter, da Harvard Business School, em um estudo de vários anos com mais de 200 empresas, ele concluiu que empresas baseadas em ideias superem até 400% dos faturamentos das demais. Então, já existem pesquisas que demonstram que quando você tem um negócio e esse negócio é norteado pelo porquê, a tendência é que ela tenha mais sustentabilidade do que aquelas que estão preocupadas só em vender. E eu já falei aqui, mas vou repetir a questão do engajamento, né? A Dove, até mesmo ela fez uma pesquisa, né? A Dove, quando ela faz alguma propaganda onde ela transmite o propósito dela, ela tem muito mais engajamento, muito mais aceitação das pessoas do que simplesmente quando ela fala apenas que o sabonete dela tem 1/4 de creme humectante. Para já prestar atenção que a Dove ela não trabalha mais com esse slogan de 1/4 de creme hidratante. Agora ela saiu dessa parte do produto, ela está na causa, ela está no propósito, ela está muito mais além. Bem, pessoal, essa foi uma breve explicação, né, sobre o que é o Golden Circle. E a partir de agora, a gente vai desafiar a vocês a primeiro fazer uma atividade, né, que está lá no nosso Google Class, onde você vai tentar identificar o seu círculo dourado e você vai juntar, né, o aprendizado que a gente teve com a aula do Ikigai com a aula de hoje. Não deixem de assistir o TED do Simon Sinek explicando o que é o círculo dourado, essa aula vai complementar esse TED dele, esse vídeo dele. Para além disso, vocês vão ter que ler o material e assistir o podcast. Então, pessoal, são quatro o quê, né? 4 produtos que eu estou dando para vocês para atingir o propósito maior, que é vocês entenderem como é que funciona essa metodologia. Além disso, pessoal, eu coloquei um fórum onde você vai ser desafiado a pensar numa empresa. Então, eu quero que você pense já numa empresa para o próximo semestre, mas você já vai pensar hoje. Você vai pensar numa empresa e você vai dizer o porquê dessa empresa. Você vai identificar o propósito dessa empresa e de que forma essa empresa vai impactar o mundo, a sua rua, seu bairro, a sua região. Ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula.